Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus e a Atualidade, que é esse livro aqui, uma psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o texto que nós vamos estudar hoje tem como título Jesus e Coragem. É importante começar falando sobre a palavra coragem. Porque o corajoso não é uma pessoa que não tem medo. O corajoso pode ter medo, mas o que acontece? O medo não o paralisa. Ele enfrenta as situações com desassombro, mas sem se colocar numa situação de risco desnecessária. Essa é a pessoa corajosa. Então vamos lá ver a coragem de Jesus, que é o título do nosso texto. A Joana diz o seguinte: a sua foi uma vida de constantes desafios. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente, com desassombro, ou seja, sem medo. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem, ou seja, um defensor, um campeão da coragem. A gente vê que a vida dele foi toda uma vida onde ele enfrentou muitas situações difíceis sem se deixar abater e abalar. Nunca ele concordou com o crime disfarçado de legalidade. Olha só que interessante, porque nem tudo que é legal é correto. Tem muitas coisas que são legais e são eivadas de crime. E Jesus nunca se deixou corromper porque uma coisa era legal. Não, ele ia pelo que era realmente correto. Nunca se deixou anuir com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, ou com a discriminação de qualquer natureza. Então nós vemos que Jesus, em muitos momentos, ele enfrentou os poderosos, os doutores da lei, mesmo sabendo que ele estaria enfrentando o sistema, vamos assim dizer. Mas ele, se não era certo, não era certo. Tanto é que ele chamou aquelas criaturas de sepulcros caiados. Quer dizer, eram muito belos, muito limpos por fora, mas internamente eram podres. O que é um sepulcro? É o lugar onde ficam os cadáveres. E a gente sabe que o cadáver, depois de um certo tempo, não muito tempo, começa a apodrecer. Então Jesus chamava aquelas criaturas de sepulcros caiados. Caiado porque é revestido de cal e o cal é branco. Ele elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade. Ele também apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado e ao crime. Então a gente vê o que? Jesus, quando ele... Lembra aquela passagem lá em praça pública? Quando aquela mulher ela é acusada de adultério e ela é levada em praça pública e os homens perguntam para Jesus, querem testar Jesus, o que deveria ser feito com ela. Porque pela lei ela deveria ser apedrejada. E Jesus seria muito... Se Jesus não tivesse coragem naquela ocasião, ele poderia perfeitamente dito... não ido contrário à lei, mas ele foi, E ele disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha a coragem de Jesus de enfrentar uma situação nevrálgica. E o que acontece é que, um a um, do mais velho ao mais jovem, eles foram deixando as pedras e indo embora. Então, isso demonstra coragem, Quando a gente é capaz de defender alguém, mesmo quando o mundo fala o contrário. É o que Jesus fez naquele momento. Ele fez também, continua Joana,
a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Aqui me chamou bastante atenção a forma como Joana de Ângeles coloca isso. Porque Jesus não defendeu os humildes por eles serem humildes, mas porque os seus justos, ou seja, o que eles reivindicavam era justo. Então Jesus, né, defendeu essas pessoas. Ela continua dizendo, conviveu com as pessoas ditas de má vida, entre aspas, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Então, a Joana aqui também ela usa uma imagem bastante forte, porque ela diz o seguinte, Jesus, ele conviveu, para ele não importava se aquela pessoa era um cobrador de impostos, se era uma prostituta, se era uma pessoa dita de má vida, porque isso não contagiava Jesus, por ele ser um espírito já bastante, muito evoluído. Então, ele simplesmente convivia com essas pessoas sem nenhum receio de se contagiar por aquele tipo de conduta. E ela ainda diz que outras pessoas que na aparência, aí a gente volta a pensar no sepulcro caiado, que na aparência elas eram muito corretas, mas no íntimo, na sua intimidade, elas eram pessoas que ocultamente tinham uma vida bastante condenável. E nós vemos isso acontecer nos dias de hoje, né? Pessoas assim bastante poderosas, né? Que a gente nem imagina, porque tem uma carinha bonita, tem muito dinheiro no banco, né? São pessoas que têm uma vida aparentemente ilibada e que no fundo, não são nada disso. O que não quer dizer que a gente não possa encontrar pessoas que realmente são corretas, mesmo tendo muito dinheiro, porque não é o fato de ter dinheiro que faz você ser boa ou má, mas é a questão moral mesmo, né? Você ser uma pessoa moralmente irrepreensível, porque você é uma pessoa que cultivou muitas virtudes na vida. Ele fala que a Joana continua dizendo que em momento nenhum ele receou perder a vida, pois que para isso viera. Então Jesus não tinha medo de morrer, né? Primeiro porque ele sabia que ele não ia morrer, né? Não era ele que falava da vida eterna? E a vida em abundância, que ele veio para trazer a vida em abundância. O que quer dizer isso? A vida em abundância é a vida espiritual, a que não acaba nunca. Porque a vida material morreu, acabou, né? Esse corpo físico nosso morreu, acabou. Mas a vida espiritual é aquela que a gente continua vivendo para todo sempre. Essa é a vida em abundância a que Jesus se referiu. E porque ele era 100% crente, né, de que essa vida nunca terminaria e que para isso ele não veio para virar semente, ele veio justamente para a desencarnação e para mostrar como se enfrenta a morte com dignidade e com coragem. Bom, aí a Joana continua dizendo que ele viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento. E o comportamento de Jesus era o quê? De fidelidade a Deus. Aí ela passa para a segunda etapa do texto, onde ela diz que a gente deve se apoiar em Jesus. Que sob a tribulação, ou seja, sobre qualquer tipo de sofrimento, nós devemos buscá-lo, porque ele é o nosso modelo e guia. Aí ela fala, em dúvida, quando a gente estiver em dúvida, ou que nós nos sintamos perseguidos, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Então, aquela história, né? Eu estou numa situação difícil, não sei o que fazer,
Vamos buscar Jesus. O que Jesus faria na minha situação? Né? Ele agiria honestamente? Ele agrediria? Ele faria fofoca? Ele seria injusto? É isso, a gente tem que pensar assim, como que Jesus agiria? E aí tentar agir exatamente daquela forma. E ela continua dizendo assim: reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Porque viver demanda coragem. Viver coloca para nós um constante desafio, né? É o desafio de acordar no dia seguinte, de enfrentar o trabalho, de enfrentar situações difíceis, um colega de profissão que de repente não gosta da gente e que fala nas nossas costas, é um parente difícil, é um filho ingrato, é um marido doente, é uma esposa comprometida com alguma situação. Então a vida vai nos convidar sempre a buscarmos a coragem. E essa deve ser a coragem tal qual Jesus nos ensinou. E a Joana continua dizendo que a gente deve enfrentar com naturalidade os nossos limites, porque nós temos limites. Nós não somos pessoas sem nenhum tipo de problema, a gente tem limites, mas a gente deve reconhecer os nossos limites e enfrentar e tentar superar esses limites. E que a cada insucesso nós devemos aprender a não repetir o insucesso, o motivo do nosso insucesso. E, sem depressão e sem arrependimento, avançar. Porque a vida coloca para nós diariamente a oportunidade da gente seguir em frente, da gente se melhorar. Respeita, continua Joana, as conquistas de cada pessoa. Considere-a e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Muitos de nós, quando a gente vê uma pessoa de sucesso, bate aquela sensação de inveja e a gente começa a querer encontrar várias justificativas para denegrir a imagem daquela pessoa. Eu não estou falando de você, eu estou falando de uma situação que a gente ainda encontra na humanidade. Ah, ele tem sucesso por causa disso, por causa daquilo. Não, vamos encontrar motivos nobres para essas pessoas terem alcançado o sucesso. E se esses motivos forem nobres realmente, vamos tentar nos espelhar nessas pessoas e não ficar nos achando inferiores ou tentar denegrir a imagem delas. E a Joana então diz assim: concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Porque nós que estamos aqui na Terra, nós nos encontramos num determinado patamar. Mas não é para a gente ficar nesse patamar, não. Nós estamos aqui para subir um degrau de cada vez, mas cada vez mais. E sempre no sentido o quê? No sentido do bem. É isso que a Joana está falando para nós. Age sempre ajudado pelo otimismo. Nada de achar que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, eu sou a última das criaturas. Não. Mesmo quando a gente está doente, mesmo quando a gente está passando por uma situação difícil, vamos olhar para a nossa situação e pensar: o que eu estou aprendendo com isso? Aonde eu posso me melhorar? E olhar para trás. Porque se eu estou numa situação difícil, tem muita gente em situação muito pior do que a minha e às vezes me dando verdadeiras lições de otimismo e de coragem, porque enfrentam as dificuldades de uma forma invejável, de uma forma que a gente pensa assim: meu Deus, essa pessoa passando por toda essa situação terrível continua sorrindo, continua distribuindo alegria, continua demonstrando fé
em Deus, coragem de prosseguir e etc. Aí a Joana vai para a última parte do texto e ela diz assim: a coragem nasce dos valores morais do homem, que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente. Olha só, a coragem de viver deve ser treinada, porque é um hábito. Eu ter coragem quer dizer assim, eu não vou me entregar amanhã, eu vou cair, porque é natural que a gente, um dia ou outro, a gente resvale. Mas treina, levanta, não se deixa bater, vai adiante. É a coragem de viver, deve ser treinada continuamente, ou seja, sempre. Vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então aqui ela está dizendo, né? A nossa vida é feita de triunfos e de insucesso. No triunfo, nós devemos o quê? Insistir, né? Melhorar cada vez mais. E no insucesso, não nos deixarmos abater. Aproveitarmos o insucesso para seguir adiante. Então, não vou repetir a causa do meu insucesso, porque muitas vezes aquilo onde eu fui mal sucedido, muitas vezes é por más escolhas. Então, eu vou parar, pensar, por que eu não fui bem sucedido aqui? E não vou repetir aquele comportamento. Joana continua e diz assim: coragem é conquista que difere muito de temeridade. A temeridade é a imprudência. O temerário não é necessariamente, aliás, não é a pessoa corajosa. O temerário é aquela pessoa que se coloca em situação de risco porque é irresponsável. O homem de coragem, segue Joana, espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Lindo esse texto, né? Eu acho. Bom, eu quero aqui nesse momento desejar a todos muita coragem, muita vontade de seguir os exemplos de Jesus e que Deus nos abençoe nossas famílias, abençoe nossa vida, abençoe as nossas oportunidades, que a gente tenha sabedoria e coragem para não perder nenhuma delas. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.